Olá, aqui é a Ingrid, nutricionista, tudo bem? Primeiro eu quero só dar um recadinho. Aqui no YouTube, o foco é fazer vídeos mais longos. A gente pega e destrincha um conteúdo, tá? Uma dúvida e eu falo tudo que eu posso aqui sobre o assunto. Se você quiser pegar vídeos curtos, dicas curtas, tá? Às vezes dicas em fotos também, você vai encontrar lá no meu Instagram. Então eu convido você a seguir lá no Instagram, tá? Que é @IngridMarcelinutri. E você pode ver aqui embaixo na descrição também que eu vou deixar o link do meu Insta, certo? Então vamos lá para a dúvida de hoje, que eu ouço muito em consultório. Como comer? Então, nossa, é uma das perguntas mais comuns que eu ouço, tá? Então, todos começam, né, a tentar emagrecer ou a comer melhor e vem a dúvida: Nutri, o que eu posso comer? Me passa uma lista, me passa um cardápio, o que eu não posso comer, qual alimento emagrece, qual alimento engorda, quais horários eu posso comer, quanto eu posso comer. Eu tenho que comer tudo fit, então a pessoa entra em parafuso. E aí começa a cada dia vir dietas novas, alimentos novos, ingredientes novos, receitas novas, e ela não sabe o que fazer, tá? Então eu vou abrir um pouco a mente de vocês aqui, e com o passar do tempo vocês vão entendendo como que é meu raciocínio, como que é a minha forma de trabalhar, tá? Como que é essa nutrição simples, prática, tá? Que não fica se prendendo a modismo. Vocês vão entender aos poucos como que é a forma que eu trabalho, tá bom? E a forma que eu ensino também, tá certo? E a forma como eu vivo. Então, pra gente começar, deixa eu olhar aqui meu roteiro, o que comer? Então, assim, gente, existem alimentos, classificação de alimentos. Não sei se vocês conhecem, mas existe o Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? É um livro que eu acho que ele físico, a gente não é qualquer pessoa que compra, eu acho que é só posto de saúde, né, que acaba... Eu não sei exatamente quem que tem esses livros em mãos, mas a gente tem o PDF dele, tá? Desse guia. E tem muitas informações úteis lá, que as pessoas que pensam em educação alimentar, em se alimentar bem, poderiam ler e aprender muita coisa, tá? E eu posso tirar muita coisa de lá para poder ensinar também. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender: existem os alimentos in natura, tá? Os alimentos naturais, como eles veio da natureza. Esses são tem esse tipo de alimento. Classificação a gente chama de in natura. Esses alimentos in naturas, foi o primeiro que eu mencionei, seria o alimento que, como ele sai da natureza, assim ele chega para você, tá? Então são as folhas, as frutas, o leite, quando é o leite de saquinho, né? Esses alimentos, eles não sofrem alteração e não tem adição de nada, tá? Não sofre também nenhuma mudança, nem de temperatura e nem de adição de ingredientes lá na indústria. Os alimentos minimamente processados, eles são processados, mas assim, o mínimo possível. Então são alimentos que eles foram... sofreram algum branqueamento, algum polimento. Por exemplo, o arroz branco, ele foi polido, né? Foi tirada a casca dele, sofreu já o processamento, tá? Foi tirada a casca dele, ele sofreu lá o polimento. Também entra os grãos. Então, quando os grãos são moídos, cereais moídos, por exemplo, você pegou lá o trigo e você moeu e transformou em farinha de trigo, então farinha de trigo é um alimento minimamente processado, tá? Ele não é processado ainda porque ele simplesmente foi moído e empacotado. Depois a gente vem com os alimentos processados. Os processados, eles já têm adição de alguns ingredientes, tá? Que na verdade o processado é adicionado de sal ou açúcar, certo? Então o leite que eu acabei de citar, de caixinha, entra aqui nos processados, tá? Nos processados, esse leite já tem adição, né, de cloreto de sódio, de alguns sódios. Entra também as frutas em calda, então foi adicionado açúcar. As conservas de legumes, foi adicionado sal, tá? Então esses são os alimentos processados, tá? Entra também queijos. Depois a gente tem outra classe de alimentos que são os ultraprocessados. Esses são os industrializados, tá? São aqueles alimentos que você pega e eles são embalados, tá? Todos os ultraprocessados, eles são embalados e eles têm uma lista bem grande de ingredientes e tem ingredientes que são de uso exclusivo de indústria, então tem nomes muito estranhos, tem substâncias químicas lá dentro. Esses são os ultraprocessados, tá? Entendendo tudo isso, pensando em tanto tipo de alimento, você pode realmente ficar confuso em saber o que comer e o que não comer. A regra que eu te dou, a primeira regra básica e simples, que já vai te ajudar um monte:
consuma no seu dia a dia, comece a incluir, né? Não precisa ser difícil, tá? Para você se alimentar bem. Você vai começar a incluir alimentos que são in natura ou minimamente processados, certo? E deixar os processados e ultraprocessados só em último caso, não para consumir o dia todo, só para consumir em um momento do dia ou outro, tá? E não em excesso. Você fazendo isso, o que vai acontecer? Esses alimentos que são in natura ou minimamente processados, eles são alimentos que conversam com o seu corpo de uma forma muito mais tranquila, tá? Eles têm menos calorias, não tem aditivos químicos. É claro que se você não comer orgânico, tem ali, infelizmente, hoje em dia a gente tem bastante uso de agrotóxico, certo? A gente pode falar isso em outro vídeo, tá? Mas enfim, não vou nem dizer se você deve evitar ou não. Eu consumo, tá? Eu não consumo só os alimentos que são orgânicos, não, tá? Então daí eu faço uma lavagem que reduz um pouco, uma certa quantidade de agrotóxicos, tá? Mas não é o tema desse vídeo. Então, você consumindo os alimentos que são in natura e minimamente processados, você vai estar ingerindo menos calorias, tá? E dessa forma você não precisa ficar se preocupando em quantidade, tá? Vai ser muito difícil, é mais difícil e menos comum você ficar obeso comendo alimentos que são in natura e minimamente processados. Então, você seguindo essa primeira regrinha, você já começa a ter uma alimentação mais saudável, mais rica em nutrientes, e quanto mais nutrientes você tem, mais fácil emagrecer, porque mais acelerado o seu metabolismo fica. O que acelera o metabolismo, minha gente, é a presença de nutrientes, de vitaminas, que estão nos alimentos in natura e minimamente processados. Então, você já resolve uma pancada de situações só consumindo esses alimentos mais vezes no seu dia, tá? Então, o que você precisa comer? Então, assim, quando você pergunta pra mim, o que eu devo comer? Você deve comer exatamente isso, tá? Os alimentos in naturas. Quem são? Repetindo novamente. Frutas, todas as frutas, tá? Com menos carboidrato, com mais carboidrato, não importa, consuma frutas, tá? Todos os tipos de legumes, tá? Tem inúmeros legumes, tá? Cada dia você come um, prepara de forma diferente, você não vai enjoar. Você pode comer também, que são as in naturas, as folhas, tem inúmeras folhas. Você pode fazer ela crua, refogada, pode bater num suco, certo? Pode fazer os sucos detox, né? Aí depois você pode também colocar os alimentos minimamente processados, tá? Que foram só ali lavados, talvez embalados. Então vai entrar quem? Arroz, feijão, batata, mandioca, batata doce, né? Se tiver ali embaladinha. Então você vai colocar isso também lá no seu dia a dia. Você vai colocar no seu almoço, no seu jantar, certo? E tem vários tipos de cereais também, né? Tem quinoa, tá? Enjoo de arroz, tem quinoa, tem vários tipos de arroz, não tem só arroz branco, só arroz integral. É que eles são mais caros, né? A gente não conhece muito. Você pode substituir por quinoa de vez em quando. Feijão, tem vários tipos de feijões, tá? Não tem só feijão carioca, feijão preto. Tem vários tipos de feijões, tá? E você pode consumir no lugar do feijão que você costuma comer, tá? Você pode inserir grão de bico, lentilha, soja, tá? Começar a inserir mais alimentos que você não está acostumado a comer, porque a gente tem uma certa rotina e a gente às vezes tem dificuldade, né? De sair do comodismo, de experimentar coisas novas, né? E na alimentação às vezes a gente fica também no arroz e feijão, literalmente, tá? Então você tem várias coisas que você pode comer se você enjoa de arroz e feijão, tá? E aí a gente pode agora falar. E aí, por que você vai. Falando disso, vocês já entenderam, né? Você tem que comer in natura e minimamente processados. E os outros ultraprocessados? Esses alimentos, processados e ultraprocessados, tem que consumir com a menor frequência, tá? Então, deixa lá para uma vez por semana, dependendo do que for, uma vez por dia, né? Por exemplo, os óleos, né? Você vai consumir, não é in natura, né? Mas você pode consumir todos os dias para fazer lá a sua comida, né? O sal, o óleo, tem a quantidade, né? O quanto menos você puder usar, melhor, certo? A gente vai agora então para outra dica do quanto comer. Tá? Depois eu dou sugestões para você do que comer em cada refeição, o que você pode incluir, quais tipos desses alimentos in natura e minimamente processados que você pode colocar em cada horário, né? O que seria mais adequado. Mas isso depende muito da região que você mora, do país aí ou até do mundo, tá bom? O quanto comer? O quanto comer, gente? Essa é a pergunta mais difícil. Porque na nutrição, vocês vão aprender comigo, tudo depende, tá? Tudo depende. Então, quanto que eu devo comer? Eu preciso te conhecer para poder dizer, tá?
Às vezes nem o que eu devo comer, não sei, tá? Então tem que ser tudo muito bem conversado. Eu preciso conhecer a sua rotina, tá? Eu preciso conhecer a sua idade, o seu sexo. Eu preciso saber, tá? Para saber quanto você deve comer. Como é o seu trabalho? Se é sentado, se não é. Ah, eu trabalho meio a meio. Tá, mas quanto tempo você fica em pé? Quanto você deve gastar de energia só no seu trabalho? E depois, você faz atividade física? Você faz algum exercício? Você vai andando pro trabalho ou vai de carro? Tá? Então, pessoas com a mesma idade, altura e sexo pode ter rotinas completamente diferentes, daí a quantidade vai ser diferente também do que ela precisa comer. Será que vocês conseguem me entender? Pensa em um carro, tem vários tipos de carros, tá? Carro sempre vai usar álcool, gasolina, né? É álcool ou gasolina. Não entendo muito de carro, mas acho que são só esses dois que tem, né? Álcool e gasolina. Então, o carro sempre vai usar isso. Só que dependendo do carro que você tem, se ele é um carro mais potente, uma máquina maior, ele precisa de uma quantidade maior de combustível para poder fazer lá um quilômetro. Já tem outro que ele consegue fazer 1 quilômetro com muito menos combustível ou com muito mais combustível, ele é mais econômico ou mais gastador. O nosso corpo é a mesma coisa, tá? Então, vai depender do quanto você gasta. Do quanto você gasta, depende também do quão eficaz é o seu metabolismo em queimar gordura e usar energia para fazer as atividades do seu corpo que precisam ser feitas, bater coração, funcionar seus rins, funcionar seu cérebro, seu pulmão, tudo. A gente é uma máquina viva. Tá? Então a gente precisa de energia também, que vem nos alimentos. Do carro vem lá do álcool, da gasolina, e nosso vem nos alimentos. Então, cada máquina funciona de um jeito. Então, como é que eu vou dizer pra você com certeza o quanto você precisa? É meio um negócio de teste, tentativa e erro que a gente faz, até nós nutricionistas. Mas é claro que a gente tem no consultório cálculos, a gente tem estimativas, a gente consegue calcular e analisar como está sendo e ajustar. Nem sempre a gente acerta de primeira, tá bom? Porque os cálculos não são 100%. Tá? Às vezes a gente calcula uma coisa, o metabolismo da pessoa é tão eficaz que ele consegue comer mais e ainda emagrecer. Ou tá tão prejudicado que aquilo que eu calculei ele precisa de menos ainda. Então tem várias N situações para eu te dizer quanto que você deve comer, tá certo? Mas o que eu gosto de ensinar é o quê? Se você não pode ir no nutricionista, se você não sabe o quanto comer, assim, não tem ninguém para te ajudar, você vai ter que fazer sozinho. Você tem que analisar, fazer tentativa e erro também, tá? Só que sozinho. Então, o que eu posso te orientar para você aprender, para você, né, conseguir se ajudar aí sozinha ou sozinho? Você vai analisar, você pode fazer um diário alimentar, escrever e tirar foto por umas 2 semanas, tá? Tudo que você colocar na sua boquinha, você vai escrever o horário e a quantidade, tá? O quanto você estava com fome quando você começou a comer e o quanto você finalizou. Quanto você estava de fome quando você finalizou. E tira foto também, tá bom? Depois você vai começar a analisar. Você vai começar a analisar o seu prato, tá? E você vai começar a analisar a fome que você está. E você vai começar a falar, poxa, esse meu prato aqui de comida, do almoço, eu terminei assim, muito estufado, com muita fome, muito cheia, eu me senti até mal. Eu, com menos, já estaria satisfeita, mas eu, por costume, terminei de comer tudo aquilo. Então, eu posso começar a reduzir essa quantidade. E aí, te dou a dica. Você vai reduzir a quantidade da onde? Do arroz, do feijão, tá? Ou algum substituto para eles. Seu purê, sua batata, seu macarrão, reduza dali, tá? E se seu prato tem só arroz, feijão e carne, já tá tudo errado, tá? Porque o componente do prato não é arroz, feijão e carne. É arroz, contem comigo, feijão, se você quiser, ou qualquer outro substituto, tá? Macarrão, batata, mandioca, batata doce, algum carboidrato. Além disso, tem que ter carne, ou ovos, ou soja, ou grão de bico, tá? Alguma proteína, tá? Então, se for proteína animal, carnes vermelhas, brancas ou ovos. Se for proteína vegetal, soja, grão de bico, lentilha, certo? Então, tem até agora carboidrato, que é o arroz, né? E tem a proteína, tá? Então, eu coloquei o feijão aqui também como um terceiro. Além disso, você tem que comer, porque faz parte da composição de um prato saudável, legumes e saladas. Então, são 5 coisas: arroz, feijão, carne, legume e salada, certo? Você fazendo isso, você não vai só falar, poxa, tô comendo demais, então eu vou só tirar. Tô comendo só arroz, feijão e carne, então eu vou reduzir arroz, feijão e carne. Você vai ficar com fome, e logo você vai estar com vontade de comer de novo daqui a poucas horas.
Então, o certo é o quê? Reduzindo arroz e feijão, aí você vai ter que colocar outras coisas no prato. Tem que ter legume e tem que ter folha. E aí você aumenta a quantidade de legume e de folha, tá? Aí que é interessante. Legume e folha praticamente não traz calorias. Então você enche a sua barriga, se sacia, fica com, né, saciado até daqui 3, 4 horas. E isso não acarreta no ganho de peso, tá? Porque traz muita pouca caloria, é difícil você engordar comendo legume e folhas, tá? Não tô falando pra você, então, agora, a Nutri falou que tem que comer só arroz e feijão porque tem pouca caloria, então eu vou comer só arroz, só legume e folha, porque daí é mais fácil emagrecer. Não me faça isso, tá? Porque eu vou gravar outro vídeo depois dos erros do emagrecimento, porque que você começa a emagrecer e para de emagrecer, você vai entender. Então, só uma coisa que eu te peço, confia em mim e não tira arroz, feijão, não tira carboidrato. Reduza, tá? E acrescenta ou aumenta de legume e folha, tá? Bastante. Mesmo que você fala, meu Deus do céu, isso aqui é um monte. Às vezes nem é um monte, às vezes é porque pela quantidade que você era acostumado a comer, você acha que é bastante, tá? Mas às vezes se eu fosse avaliar pra você, eu falaria que é uma quantidade adequada ou até pouco. Então, aumente o quanto for necessário para saciar a sua fome, certo? Então, a composição do prato é uma coisa que eu posso te dar dica. Fazer o diário alimentar, começar a analisar a composição do seu prato e a sua fome, certo? Outra dica muito essencial, eu falo que é a regra de ouro dos magros, é uma coisa que os magros fazem e sem perceber e que fazem eles ser magros. Comer devagar. Comer devagar, existe um sinal no nosso corpo, tá? É uma ligação entre intestino, estômago e cérebro, tá? Então são enviados vários sinais, vários hormônios, várias substâncias, neurotransmissores para indicar pra gente, sinalizar que a gente já tá cheio, que a gente não precisa mais comer, tá? Que já chegou comida no estômago e a gente já pode ir parando de comer. O problema está onde? Quando a gente perde a sensação, quando a gente come tão rápido, que a gente não sente a sutileza de você começa com fome e vai passando a fome, entendeu? Você só percebe quando você só percebe o quê? Morrendo de fome e tô lotada, cheia. E o meio termo, que era onde você tinha que parar de comer, você não percebe, porque você come tão rápido, come conversando, come fazendo outra coisa, você não percebe, não presta atenção no seu corpo, tá? Você não respeita e não honra esse momento. Então você vai comer devagar, prestando atenção, tá? Faça tudo que for necessário para que você mantenha a atenção ali. Seja você contar as mastigações que você está dando, seja pegar o garfo, colocar na mesa enquanto você está mastigando, tá? Seja fechar os olhos para mastigar, não sei, tentar sentindo o sabor do alimento, a textura, o tempero. Preste atenção na sua refeição, tá certo? Assim você vai acabar comendo menos, tá? E vai, porque seu corpo te dá, olha que incrível, seu corpo fala quando você tá com fome e fala quando tem que parar de comer. Se você continuar comendo, você tá dando energia mais do que ele precisa. Aí ele vai estocar aquilo mesmo, vai virar energia, vai virar excesso, você engorda. Então, respeite, comece a entender esses sinais do seu corpo, porque ele tá tentando te ajudar, tá bom? Então a gente tem que ser mais sensíveis a isso, tá? Então, outra dica seria realmente, além de comer devagar, leva você a comer até estar saciada somente. É legal você conhecer a escala de fome, então depois convido vocês a pesquisarem a escala de fome. Eu posso deixar também lá no meu Instagram a escala de fome, se é que eu já não deixei lá. A escala de fome, então tem lá a escala e você tem que começar a perceber, conforme você vai comendo, em qual número você está ali da sua fome. E o ideal é que você fique lá no satisfeito, tá? E não cheio, empanturrado e nem com fome também. Você tem que terminar de comer, tem que estar saciado. Você não pode sair da refeição com fome, senão daqui meia hora você está querendo comer de novo, tá certo? É tanta coisa pra falar que eu tô falando aqui pra vocês e tá vindo um monte de coisa na minha mente que eu poderia ainda falar, mas vai ficar. Eu fico saindo. Tá dentro do tema, mas meio que desfoca, tá? Eu vou dizer pra vocês agora uma orientação que vocês podem comer em lanches, né? Café da manhã, em lanches, tá? No meio da manhã, no meio da tarde, e almoço e jantar, certo? Então, assim, café da manhã é interessante que ele tenha bastante proteína, tá? Porque já é comprovado por estudos que quando a gente come bastante proteína de manhã, acelera o seu metabolismo e te dá saciedade. Saciedade é o quê? Comi, estou cheia. Acabou minha fome. Saciedade é isso.
Então, se você come de manhã proteína, você aumenta sua saciedade e seu metabolismo. Por quê? Porque a proteína é um dos 3 macronutrientes, porque a gente tem carboidrato, proteína e a gordura, que são os nutrientes que trazem caloria para o alimento, tá? E para o nosso corpo. A proteína é o nutriente que mais precisa de energia para ser digerida no nosso estômago, no nosso corpo, para depois ir para nossas células, tá? Então, ele gasta muita energia para isso. Então, quando a gente gasta energia, a gente acaba que o metabolismo está mais acelerado, tá? Ele está usando mais energia. A gente consegue emagrecer um pouco mais fácil, tá? Então, é interessante ter proteína em todas as refeições, não só no almoço e no jantar, tá? Não é só comendo carne que a gente tem proteína. Então, começou o seu dia, você coloca proteína, tá? Independente de você, se você vai comer pão, fruta, coloca proteína, tá? Você pode colocar ovo mexido, ovo cozido, ovo com tapioca, tá? Ovo com aveioca, então você mistura 2 colheres de aveia, 2 ovos, mistura numa vasilha, despeja na frigideira e faz tipo uma panquequinha. Ótimo, você pode trocar a aveia nessa receita e colocar a tapioca e mantém lá os 2 ovos. Você pode ainda rechear essa panquequinha com ovos, você pode fazer tapioca normal e colocar ovos no meio. E tem várias receitas lá no meu Instagram também, tem um videozinho com algumas receitas com ovos, como variar, como comer ovos de maneiras diferentes. Procurem lá também, vou deixar o link aqui embaixo. Então, você pode fazer ovos, você pode comer frango desfiado, você pode comer atum. Como você vai comer? De que maneira você vai comer isso de manhã? Você pode comer o seu pão, pode colocar o pão dentro do ovo também. Você pode colocar frango desfiado no seu pão, fazer um sanduichinho. Você pode, nessa tapioca que eu falei, colocar frango desfiado, por que não? Tá? Você pode fazer um salgado de cabotiá com frango, que é muito legal. Eu vou colocar a receita para vocês aqui também. Olha quanta coisa vocês vão receber, tá? Depois de assistir esse vídeo. Você pode também comer iogurte de manhã. Tem iogurtes hoje em dia que são iogurtes proteicos, tá? Porque o iogurte normal, ele tem 4 a 6 gramas de proteína. Já o iogurte proteico, ele tem lá 14 gramas, 20 gramas, 23 gramas de proteína, que é a quantidade ótima para uma refeição, tá? Para um lanche. Beleza, você pode comer também a fruta, que daí entra como carboidrato, tá? Salada de frutas, você pode colocar sementes nessa salada, que daí vai aumentar a fibra e vai te deixar mais saciada ainda, além da proteína. Olha que café da manhã magnífico. Que semente você pode colocar? Semente de girassol, semente de linhaça, gergelim. Você pode colocar chia. Ela é muito boa, ela faz um gelzinho dentro do seu estômago. Sabe, tem gente que coloca a chia no copo de água e fala que depois que formar um gelzinho você deve engolir. Não precisa inventar coisa, gente. Os alimentos, quando você vê lá, alimento tal faz isso, aquilo no corpo. Ele faz aqui, mas não precisa fazer farinha dele, não precisa colocar em nada, não precisa fazer uma coisa doida. Coma esse alimento, tá bom? Nutrição simples, igual eu falei pra vocês. Então, chia é ótima? Coloca em cima da sua fruta, dentro do seu iogurte e come junto, tá? Você pode comer as famosas castanhas ou então amendoim, que é mais barato. Por quê? Porque tem gordura boa, tá? Gorduras que não tem outros alimentos que a gente é acostumado a comer aqui no Brasil, tá? Então, tem ômega 3, tá? São alimentos ômega 9, tem silício, que é bom pra pele, pras unhas. Então, comer lá uma porçãozinha de manhã ou no meio da tarde é muito bom, certo? Aí depois chegou seu almoço e jantar. Como é que você vai comer seu almoço e jantar? Folha e carne? Não, já acabou de aprender que tem que ter toda a composição. Arroz, feijão ou outro carboidrato que você quiser, tá? A quantidade, isso vai ser particular, eu já ensinei. Se você tá comendo a quantidade e vem ganhando peso, então quer dizer o quê? Tá sendo muito, reduz, tá? Tá emagrecendo demais? Aumenta um pouquinho, beleza? Então vai ter que ter carboidrato no seu prato do almoço e do jantar. No jantar pode ter um pouquinho menos, pode ser, tá? Porque às vezes no jantar o metabolismo não, mas a digestão é um pouco mais lenta, tá? O corpo tá querendo já descansar, então você pode dar ali um descanso para ele, comer um pouco menos de carboidrato, deixar para comer mais carne branca ou peixe, né? Ao invés de comer carne vermelha, mas também isso não é obrigatório, tá? Eu mesmo como carne à noite, tranquilo. Então, o seu prato tem que ter, voltando, carboidrato, aí tem que ter também proteína, tá? Animal ou vegetal, como eu já ensinei no começo do vídeo. E tem que ter legumes e folhas, tá? No almoço e no jantar vai ser a mesma coisa. Aí você procura receitas com legumes, receitas com folhas, receitas diferentes com arroz, faz arroz de forno, aí você vai na sua criatividade, entra aí num site legal, tá? Eu amo o site Panelinha. Você vai lá no site Panelinha e escreve lá receitas papum, que são receitas que são feitas em 30 minutos, né? Receitas bem rápidas e saborosas. Vai lá, escolhe alguma coisa e testa,
tá bom? Lanche da tarde, você pode fazer a mesma coisa da dica que eu dei no café da manhã, tá? Pode colocar um bolo, pode colocar pão, pode colocar um bolo com menos açúcar. Eu gosto muito de falar para os pacientes fazer um bolo de banana, para quem gosta. Porque poucos bolos você consegue não adoçar. E esse de banana, até agora, acho que só ele de maçã, que dá pra fazer sem açúcar. O que adoça esse bolo? É uva passa e a própria banana. Por isso que na receita fala que tem que ser banana bem madurinha, tá bom? Então você pode fazer um bolo assim, com menos açúcar, certo? Pode procurar então o doce sweets que você quiser aí, certo? Ou então comer, se você passou o dia inteiro, não colocou açúcar nem nada, não comeu doce nenhum. À tarde você pode comer um doce, né? Pode comer um bolo com açúcar, não tem problema. O problema sempre é o excesso, tá certo? Muita coisa nesse vídeo. Eu acredito que você já sabe como comer, né? Já sabe o que colocar no seu prato, no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, tá? Então você não precisa de uma lista, tá? De alimento agora. Você não precisa nem mesmo de uma dieta, tá? Se for o caso. Principalmente se você nunca fez dieta, se você come grandes quantidades e você come só ultraprocessado, você não precisa de uma dieta, você precisa pôr essas dicas que eu passei pra você em prática, começar a comer alimentos in natura, minimamente processados, tá? Fazer um prato equilibrado, comer proteínas, reduzir quantidades do que tiver em excesso, se você estiver ganhando peso porque você está comendo em excesso, então reduz as quantidades, tá? E assim você vai conseguir começar a emagrecer, e depois se você precisar de ajuda, precisar deixar melhor ainda essa sua alimentação, precisar calcular, precisar mudar a composição do seu corpo também, já emagreceu legal, agora precisa ganhar músculo, não sei. Se você precisar ir além, aí você procura um profissional nutricionista que ele vai conseguir fazer algo bem ajustado pra você, você conta toda a sua história pra ele, que você já fez, deixou de fazer, e aí ele consegue te ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com quem você acha que pode ajudar, curte ele, tá? Que vai ajudar bastante. Tô começando aqui no YouTube, né? Começando agora, vou começar a colocar bastante vídeos longos. E vídeos curtos, lembrando, lá no Instagram você encontra, tá? Os vídeos mais curtos, vídeos direto ao ponto, tá? Receitinhas, dicas, stories, então convido vocês a me seguirem. E se inscreve se você não é inscrito no canal. E ativa o sininho pra você receber vídeos novos que vai ter toda semana agora, tá certo?